Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Não te esquece que tem sorteio de um final de semana em um hotel em Santa Catarina. Agora, esta semana, quinta-feira, amanhã, ontem, terça, uma camisa do Inter. Já vai ser postado também nos meus stories e direitinho também ali na comunidade, né, na aba, para vocês verem todo o processo do sorteio, beleza? Então tu ainda quer concorrer, velho? Tu quer fazer parte dessa galera do Clube do Ernest? Tá aqui na descrição do vídeo, tem o link. Te cadastra e tu pode ganhar aí a possibilidade de passar um final de semana em um dos melhores hotéis de Bombinhas lá em Santa Catarina. Um dos hotéis da rede Vila do Farol, beleza? Bom, deixa eu falar para vocês umas coisas aqui, ó. Primeiro de tudo, ontem divulgamos a questão do CBF Academy, né, o Summit e tal. Eu vou mostrar para vocês uma questão que é o seguinte. O presidente Alessandro Barcelos até ontem ele estava no site da CBF, tá? Tanto que tem os prints aí na tua tela, junto com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e com o Raul Aguirre, o CEO do Bahia. Ele falaria sobre a reestruturação de clubes, desafios e oportunidades de gestão. Claro que o moderador também tem ali, né, o presidente da Federação Paranaense, o Hélio Cury. Em meio, né, a toda a repercussão que deu nas redes sociais e tudo mais, o presidente Alessandro Barcelos ele cancelou a sua participação e ele foi substituído pelo vice-presidente, se eu não me engano, de futebol do Mirassol, tá? A assessoria de imprensa do Inter ela falou comigo agora na parte da manhã, explicando que esse convite ele foi feito há 4 meses, mais ou menos. E que o Barcelos tinha dito que iria por conta, né, claro, de ser um evento importante dentro da CBF. Mas aí, a partir da repercussão pública dele dar uma palestra sobre gestão, né, tendo aí o Campeonato Brasileiro ainda numa disputa de Z4 ou possibilidade de cair para a segunda divisão, sem contar os inúmeros problemas financeiros que o Inter tem hoje, mais ainda o aumento de dívida e tudo mais, ele decidiu por cancelar sua participação e então continua aqui em Porto Alegre nesta quarta-feira. Segundo a assessoria me disse também, ele cancelou porque teria que estar no treino, teria que estar junto com os atletas agora na preparação para o jogo contra o Vasco. No site do Inter, neste momento, agora são 12h18, tá? Eu tô gravando esse vídeo mais tarde hoje, tive algumas coisinhas para resolver na parte da manhã. Só tem a programação dos treinos até terça-feira, né? Lembrando que o Inter treinou no sábado, jogou no domingo, se reapresentou na segunda-feira e treinou ontem, terça-feira. Isso quer dizer que o Inter vai ter ou uma semana longa de trabalho, para ter agora quarta e a quinta-feira antes da viagem, ou daqui a pouco hoje é uma recuperação física, e por isso que ainda não está no site, ou eles vão antecipar a viagem. Acho estranho, acho difícil, porque não fariam isso sem ser divulgado, né? Não divulgariam, não deixariam de divulgar isso, porque isso é importante, né? Mostra mobilização, da mesma forma como contra o Ceará, beleza? Mas a questão principal, velho, é a possibilidade do time, né, que enfrenta aí o Vasco no final de semana, porque o Santos pega o Sport. A gente sabe de tudo isso, né, mas não tem por que não dizer, não contar aqui. O Santos pega o Sport na mesma sexta-feira, 21h30. No sábado, no Barradão, o Vitória pega o Mirassol. E vamos botar o Ceará na parada junto, né? O Ceará joga no sábado também, 21h, né? Porque o Ceará tá com 42 pontos e tá com uma tabela horrenda, né? Depois pega Flamengo e Palmeiras, ainda, se não me engano. Cara, o que eu penso de tudo isso? O Inter joga sem pressão. A pressão de saber que um adversário passou dele. Nesse sentido que eu quero dizer. Mas ao mesmo tempo, estava dando uma olhada, né? O Inter é o único dos três, o Santos joga 2 em casa. O Santos joga em casa
contra o Sport e contra o Cruzeiro. Só vem aqui na Serra para enfrentar o Juventude. O Vitória joga contra Mirassol e contra o São Paulo em casa. São Paulo já jogando o campeonato por Laranja. E aí joga contra o Red Bull Bragantino fora. E o Inter joga em casa contra o Red Bull Bragantino. Essa é obrigatória a vitória. E aí, eu espero que a partir dos 2 jogos fora, São Paulo e Vasco, o Vasco nessa sexta, a gente não tenha de fazer contas no jogo contra o Bragantino. A gente tem a nosso favor, claro, a questão do saldo de gols, né? Mas mesmo assim, precisamos pontuar, porque não adianta nada ter bom saldo de gols e os outros adversários terem um melhor aproveitamento em termos de vitórias, empates e derrotas. Então, eu ainda acho que a gente vai fazer dos 9 pontos 4. E acho que 4 sim sai, tira, livra o Internacional sim da zona de rebaixamento. O Inter iria a 45 pontos, a zona de corte hoje é 42. A zona de corte é 42, de acordo com todos os matemáticos, sites e plantões do país, inclusive o Paulo Pires, né, que para mim é o melhor plantão do Brasil. Então esse ponto de corte ele vai mudar, com certeza, agora depois da rodada, dependendo ainda do que aconteça, né? Principalmente com o 17º, que é o Santos. Se o Santos, por exemplo, perde o jogo ou empata o jogo para o Sport, o ponto de corte já vai lá embaixo de novo. Talvez não precise nem ser os 42, pode ser 41. E aí o Inter meio que estaria livre. Porque não dá para esquecer, né, que se a gente pegar 38, se o Santos perde esse jogo, ou empata esse jogo, ele só tem mais 6 a disputar. E nesses 6 a disputar, vamos supor que faça 39, ele só tem 45. Ou seja, o ponto de corte viraria 45. Se ele ganha o jogo, bom, daí sim o ponto de corte vai mais alto. Então é o Santos que a gente tem que olhar nesse momento na tabela. Tem outro dado também, que eu estava dando uma olhada, o Paulo Pires também repercutiu isso, se eu não me engano, nos vídeos dele. O Carboneiro ele tem que ser utilizado, né, gurizada? Não dá para pensar que o Carboneiro não é titular desse time a partir do momento que a gente tem o Rafael Borré numa fase horrenda, de não fazer gols, teve até uma estatística aí nos últimos tempos, né, de que ele chutou uma bola a gol nos últimos, 10 jogos. Então, o Carboneiro, sem o Internacional colocá-lo como titular, tem 29% de aproveitamento só. O Inter com o Carboneiro já sobe para quase 70%, 80% de aproveitamento. Porque além dele fazer gols, ele é o cara que dá assistência, ele é o cara que inicia jogadas em velocidade, em X1, tocando para trás, daqui a pouco para um meia, ou até fazendo, como eu disse, a assistência. Então, me parece muito claro que o Ramon e o Emiliano têm que começar o time pelo Carboneiro e pelo Vitinho no ataque, com o Alan Patrick de meia. E aí, cara, eu não vejo com maus olhos não botar uma trinca de volantes ali, o Thiago Maia, o Alano Rodrigues e o Bruno Gomes, e a linha defensiva, o Brian Aguirre, Vitão Mercado e o Bernabei. Para mim, o time está completo. A grande questão está no goleiro. A gente ainda vai ter que entender se por um acaso o Rocher vai continuar jogando no sacrifício, se por um acaso o Antony vai melhorar do desconforto muscular, até porque, né, vale destacar, o Antony estava entre os relacionados do jogo agora do último final de semana, da segunda-feira, melhor dizendo, né? E o Santos também, e o Antony também estava no Beira-Rio. Então, não é algo que, vamos dizer assim, seja uma lesão que ele tenha de fazer fisioterapia e tudo mais, uma lesão grau 2, por exemplo, como está o goleiro Ivan. Então, a minha grande dúvida é Rocher, ou daqui a pouco, e o Antony, ou até daqui a pouco, algum dos guris da base. A verdade é que se o Rocher continuar jogando, vai seguir no sacrifício. Porque o próprio Emiliano e o Ramon disseram, né, que ele ainda precisava no mínimo uma semana para voltar a pleno aos treinamentos do Internacional. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que a Hora do Pastel está disponível para ti a qualquer momento, a qualquer hora. É a Hora do Pastel, tá? Vai lá, aproveita o cupom Grenal10, ganha 10% de desconto no teu pedido e depois vem aqui e me dá um abraço, tá? Porque é o melhor pastel que tu já comeu na tua vida. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.